Você vai entrar no seu YouTube Studio e vai clicar na aba Público. Aí você vai descer ali no Público e você vai ver qual é a idade do seu público. Hoje o que eu vou falar para você é uma das coisas mais importantes e que a maioria dos YouTubers não contam para você sobre como, em primeiro lugar, criar um canal no YouTube que vai dar certo, que você tem certeza que vai dar certo, e como você saber, a partir do conteúdo que você escolheu desenvolver, ou você não escolheu, de repente você viu alguém fazendo, achou que dá muita visualização, aí disse, não, vou fazer isso aqui porque eu acho que tá dando certo. Como aconteceu comigo, né? Tô dando aqui o exemplo do que aconteceu comigo. E aí depois eu acabei descobrindo que não ia dar certo justamente por causa do público. Então assim, pessoal, esse assunto aqui é muito importante, não pula o vídeo e assiste tudo, cara. Seja esperto, quando tem uma oportunidade dessa. Olha só, então você resolveu criar um canal pro YouTube, você resolveu virar criador de conteúdo, ou você já está com um canal aí que você percebeu que tá ruim, tá dando ruim, não sai do lugar. Certo? Presta atenção no que eu vou te mostrar aqui. O público do canal, e eu tô mostrando aqui a faixa etária, tá aí na tela, a faixa etária do público desse canal aqui, os dados que tem até hoje, certo? O público é a coisa mais importante que você tem que escolher antes do nicho. E eu vou te explicar em detalhes aqui, cara. Vou te explicar em detalhes isso aqui. Olha só, o público, porque eu tô trazendo esse assunto aqui porque eu tenho assistido vídeos na internet aí de pessoas vendendo cursos para você viralizar conteúdo, viralizar shorts, viralizar vídeos longos. Só que, pessoal, pelo amor de Deus, eu quero trazer o esclarecimento aqui para você antes de você comprar um curso desse. Presta atenção. O que acontece, cara, é o seguinte, não é difícil viralizar na internet dependendo do conteúdo e principalmente dependendo do público que você escolher. Esse pessoal aí, eu já analisei vários e vários que vendem cursos para você estourar, para você viralizar na internet. E eu vou dizer para vocês, o foco desse público é um público mais jovem. E aí você tem que entender o seguinte, o público mais jovem é um público que tem uma certa restrição de palavras, uma grande restrição de dinheiro, ou seja, vendas. Então, quando você começa a desenvolver um assunto, cara, põe na tua cabeça o seguinte, um público X vai ser atraído pelo teu conteúdo, igual uma mosca é atraída, né, pela luz. Então, o que acontece é que você previamente, e isso é uma das coisas que eu percebi ao longo da minha jornada aqui no YouTube, a gente tem que previamente escolher o nosso público, e pode parecer estranho, porque todo mundo pensa assim, não, eu não vou escolher público, eu quero que todo mundo me assista. Só que não funciona assim, pessoal. E esse pessoal que oferece curso para você viralizar, a maioria deles são conteúdos focados em pessoas mais jovens, certo? Isso tem um impacto, certo? Eu comecei aqui no YouTube falando sobre notícias sobre política, só que eu não gostei do assunto e o público, eu não me identifiquei com aquele público, apesar de ser um assunto que eu tenho interesse. Então olha só que interessante, estou trazendo aqui para você o meu relato, certo? Eu comecei num nicho que eu tinha interesse, só que eu acabei não gostando. E aí eu fui mudando de nicho até encontrar os nichos que eu gosto, certo? Então, presta atenção nessa jogada aqui que eu vou trazer para você. Então, você já ouviu até aqui, você já sabe que um público mais velho, ou seja, um público menos infantil, vai te trazer mais dinheiro. Mas você tem que pensar também que, será que o público mais velho, X ou Y, é o público que eu quero atrair para mim? É com esse pessoal que eu quero falar? Por que eu estou explicando isso para você e por que eu quero frisar na sua mente? Você tem que ter paciência para crescer no YouTube, então você tem que ouvir e não pular nada. Por quê? Eu quero deixar bem claro, repetir isso aqui para que a sua mente processe essa informação da melhor forma possível, para você entender o seguinte, escolher o público é a primeira coisa. E eu vou te provar agora que escolher público é a primeira coisa, certo? Olha só, presta atenção nesse gráfico aqui, nessa arte que eu preparei para você, certo? Como criar uma bolha. Gente, um canal no YouTube é sobre criar uma bolha onde você vai ser o principal, não importa o conteúdo que você está tratando. Então você que está ali é o principal, não importa se você aparece ou não. Então você está ali no meio, no centro, a bolha é você. Você tem que despertar interesse, quebrar tabus sobre qualquer assunto, ou seja, se alguém fala que o vermelho é feio, você vai dizer que é bonito.
Né? Se alguém fala que o azul é bonito, você vai dizer que é feio. É assim. Alguém falou que o verde é bonito, você até pode concordar que o verde é bonito, mas você tem que discordar em alguma coisa. Ou seja, você tem que contribuir, você tem que trazer um conteúdo novo. É isso que o YouTube quer. O YouTube quer que as pessoas peguem uma câmera e gravem e mostrem a visão delas do mundo, certo? Então, você tem que quebrar esses tabus e trazer um sentido prático para o mundo real, que impacta as pessoas. Sobre tal assunto que é do interesse das pessoas, eu vou quebrar esses tabus e vou mostrar a minha visão de mundo. Também você tem que ditar regras, isso mesmo. Você está aqui na plataforma, você é um influenciador. Você tem que ditar regras, você tem que dizer o que as pessoas têm que gostar e do que elas não têm que gostar. Você pode dizer também, concordou com o que eu estou dizendo? Que nem agora você está ouvindo, está concordando com o que eu estou dizendo? Vai nos comentários e diz, eu concordo com o que você está dizendo. Ou se não, eu discordo do que você está dizendo. Pode falar, cara. Por quê? Porque aqui eu estou criando a minha bolha. Certo? Esse canal aqui é a minha bolha, onde eu dou uma opinião. As pessoas que estão dentro da bolha, elas podem discordar, mas elas gostam da minha opinião, mesmo que eu discorde. Então, olha só como isso tem tudo a ver com a questão do público. E eu digo, primeiro você tem que escolher o público, né? E pode parecer estranho, porque, como eu disse, todo mundo quer atingir todo mundo. Eu quero todos os inscritos do YouTube, que existe, sei lá, 50 milhões, 200 milhões de pessoas. 50 não, o MrBeast até já passou disso há muito tempo, né? Então, o que acontece, gente? Comece falando para um público específico. Aqui, agora a próxima parte, eu vou deixar bem claro como é que funciona, na minha opinião, essa divisão, para você escolher o público através do nicho, para você escolher o público através do assunto. Olha só, como é que eu entendo que funciona essa divisão de atribuições, né, na hora de você escolher como criar conteúdo aqui pro YouTube, certo? Então você vai ter um nicho. O primeiro passo vai ser o nicho. Eu dei o exemplo ali, o nicho de história. Aí você vai ter um subnicho, que vai ser, por exemplo, batalhas históricas. História é um monte de coisa, mas aí eu escolhi o subnicho de batalhas. Beleza, você já fez isso? Escolheu um nicho, subnicho, então você tá no caminho certo. Agora vem o tema. Por quê? Porque dentro de batalhas existem muitos temas, pessoal. Muitos temas mesmo. Então como é que você vai falar de batalhas assim, de forma aleatória? Não. Comece falando só sobre um tipo de batalha, que seria, por exemplo, o tema de batalhas da França. Ou seja, quantas guerras a França participou, quantas batalhas ela teve, quantas que ela perdeu, ela ganhou. Comece falando só sobre a França, cara. Então, olha só, o seu canal de história das batalhas agora virou assim, batalhas francesas. Olha só. Assim você vai definindo qual vai ser o conteúdo que você vai desenvolver aqui na plataforma e as pessoas vão te reconhecendo. E as pessoas vão assistindo, mesmo que elas não tenham tanto interesse por batalhas francesas, você vai empacotar, reempacotar e reempacotar e reempacotar esse assunto até ficar de uma forma interessante que todo mundo possa assistir. Basicamente é isso, pessoal. É assim que funciona para crescer na internet. E o que isso tem tudo a ver? Claro, tem a última parte aqui, o avatar. O seu personagem, a forma como você se comunica visualmente. Se vai aparecer uma pessoa, se vai ter um personagem digital, se vai ser só uma voz, se vai ter um apresentador fictício, certo? E a sua comunicação, a forma como você se comunica, a voz, os trejeitos, as atitudes por detrás daquela voz, a personalidade por detrás daquela voz, certo? Então, o que acontece, pessoal, é o seguinte, isso tá tudo amarrado para encerrar esse assunto aqui com a questão do público, porque se você escolher, por exemplo, esse assunto, você vai focar num público em específico. Não é todo mundo que vai querer assistir batalhas francesas, mas você tem que fazer o conteúdo de um jeito que todo mundo possa assistir. Será que dá pra entender isso? Eu acho que ficou bem claro, né? Eu vou repetir mais uma vez aqui, de uma forma diferente, certo? Se você quiser, assiste o vídeo mais de uma vez também, que vai ser bom, né? A primeira coisa, você tem que entender o seguinte: um público de X idade, por exemplo, um público 50 a mais, um público 60 a mais, existe uma tendência dele assistir, por exemplo, um assunto de história. Certo? Então você já está escolhendo o público se você escolheu esse assunto. Mas vai ter pessoas de 30 anos, de 20 anos assistindo, mas vai ser a minoria. Você tem que se focar no seu público-alvo, gente. Bom, eu acho que esse vídeo foi muito bom aqui pra gente explicar a questão, na minha opinião, o ponto mais importante do YouTube, que é a questão do público, de escolher o público. Então, se você gostou, deixa um comentário abaixo e caso
você tenha achado que esse vídeo foi muito útil para você na sua jornada de aprendizagem para crescer o seu canal no YouTube ou os seus canais, tanto faz. Se inscreve no canal e assiste os outros vídeos que eu fiz aqui que estão bem interessantes e é óbvio que eu vou deixar no final aqui para você dar uma olhada nos vídeos que eu já fiz, os últimos que eu já fiz. Então, muito obrigado por ter assistido esse vídeo até o final. Te vejo na próxima. Até mais. Tchau.